Meus amigos, eu estou usando um módulozinho aqui, eletroencefalográfico, desenvolvido pelos chineses. E a proposta deles, na verdade, não é de fazer um diagnóstico preciso de alterações cerebrais, mas de pegar alguns sinais, amplificar e fazer uma leitura. E ele dá um diagnóstico de se você está em máxima atividade mental ou se você está em meditação, ou seja, num estado de ondas de menor frequência cerebral. Aqui eu já estou fazendo a leitura há algum tempo e ele está dizendo que eu estou sempre atento, com 0% de meditação. E eu depois vou testar num estado de sonolência para ver o que ele vai me dar de leitura. Nós temos aqui um sensor na orelha, o outro na outra orelha, e esse vai na testa, aqui no frontal ou aqui na lateral, tá? Infelizmente, ele não tem como fixar. Então eu segurei no cabinho para não causar interferência elétrica e pus aqui. E lá vai ele realizando a leitura. Vou recomeçar aqui. A gente põe aqui no plotter serial, ele vai medindo aí dizendo que o sinal está com boa qualidade e eu estou atento. Como é de costume, na verdade, minha cabeça é bem ativa, né? Então eu confio nisso aí um pouquinho. A plaquinha, na verdade, é essa aqui, tá? Ela tem uma série de amplificadores de sinal, que os sinais de ondas cerebrais são sinais muito de pequena amperagem, né? São microvolts. Então você precisa de uma amplificação muito boa para você processar. E aqui você tem um módulozinho Bluetooth, que você pode anexar aqui o Arduino, fazer a comunicação via RxTX, lembrando sempre de, quando baixar o software, remover, porque a placa Arduino ela utiliza o RxTX como comunicação para o processador, para o microprocessador aqui, certo? Tem essas duas pinagenzinhas aqui. Meu interesse é depois adquirir uma placa mais complexa, que me dê uma onda realmente, para eu poder estudar esses sinais e implementar em alguma aplicação de engenharia biomédica, né? Esse aqui estava baratinho e com os custos de frete atuais não deu para muita coisa. Então tive que comprar esse aqui que era o mais simplesinho, mas aqui já dá para ter uma noção se funciona ou não funciona. Alguma leitura ela realiza. Para vocês terem ideia, um aparelho de eletroencefalograma que faz a leitura das ondas cerebrais custa em torno de R$ 50.000, dos mais simples, tá? E geralmente utilizam pelo menos 12 cabos ou mais. Vou botar aí em cima aí para vocês darem uma olhada de como é que é. Uma touca que você coloca, né? E aí existe uma série de estímulos para você fazer esse exame. Você pode colocar aqui também no plotter serial, para você acompanhar. Se a taxa de atualização fosse mais rápida, a gente veria, né, aqueles sinais no domínio da frequência, pela transformada de Fourier. O código eles fornecem, mas como sempre, o código do chinês, quando você vai aplicar, não dá muito certo. Então você precisa fazer pequenas alterações. Bem, aqui a gente tem a imagem de um paciente que está fazendo um eletroencefalograma e por aqui vocês veem a quantidade de eletrodos, né, que é inserido aí externamente na cabeça do paciente para detectar essas ondas cerebrais. O traçado costuma ser assim, certo? O que acontece? Esse traçado não é no domínio do tempo, tá? Você não está pegando aqui a voltagem, né? No domínio do tempo. Você está pegando a frequência da atividade cerebral. Então, essas frequências, por exemplo, aqui você poderia ter uma onda alfa, que indica, por exemplo, que você está no estado mais sonolento. Aqui uma onda beta, estaria mais indicado aí no caso de você estar fazendo uma operação aritmética, né? Uma crise convulsiva, você vai ver uma hiperatividade, um aumento muito alto da frequência. Então, esse é um exame que você analisa no domínio da frequência, diferente do eletrocardiograma, em que você analisa o sinal no domínio do tempo. Então, a máquina ela faz a transformada de Fourier e ele dá esse sinal aí no domínio da frequência. E o laudo ele vem, né, dizendo, mais ou menos, aqui, por exemplo, a cada traçado para cada sensor, o laudo não é simples, existe um curso que você deve fazer para operacionalizar esse tipo de máquina. O laudo ele vai indicar se você tem algum transtorno, né, do ponto de vista da funcionalidade cerebral a partir daqui. Pode ser utilizado para ansiedade, pode ser utilizado para depressão. Pacientes deprimidos, por exemplo, tem padrões de onda alfa, que são ondas de baixa frequência, não é isso? E pacientes ansiosos vão ter ondas mais de frequências maiores. Então, cada ponto desse aqui é como se fosse a frequência naquele tempo. Então, a atividade do elétron, do neurônio no tempo, certo? Então, não é a amplitude do sinal em si, é a amplitude da frequência, domínio da frequência. É como se você fizesse um FFT de um sinal que entra no osciloscópio aí. Por isso que esse aparelho é caro, né?
É como um analisador de espectro, certo? A diferença é que a análise você vai fazer, profissional, né? Hoje tem máquinas que já dão um diagnóstico mais aprofundado, mas o profissional que vai fazer a leitura, juntando os dados do paciente, como quebra-cabeça, juntando os dados do exame e do exame físico do paciente, certo? História clínica, exame físico, laboratório, outros exames complementares e o exame em si, além das condições em que o exame foi realizado. O homem, sem uma máquina, é um gênio, mas é lento na interpretação de dados brutos. Uma máquina é muito rápida, mas é burra. Ela não consegue conjugar muitas informações subjetivas, complexas, integrar isso. Um homem mais uma máquina é um gênio rápido, tá? Então é isso que as tecnologias nos fornecem. Um não substitui o outro, são auxiliares. E fica aí a dica, vocês encontram na AliExpress, um módulozinho experimental, né? O objetivo é depois, como tem sido feitas as pesquisas aí, pegar um módulo talvez um pouco mais completo, porque esse aqui já não serviu, a leitura dele é muito básica e eu preciso, talvez sofisticando o código, eu consiga pegar um traçado mais fidedigno. E a partir da leitura de padrões cerebrais, imagina a computação disso. Eu tenho que criar um padrão que responda ao movimento. Então, por exemplo, se eu pensar muito em algo, isso pode significar para a máquina um padrão que representa um comando para a execução de um movimento, tá? E aí eu posso controlar a máquina pela cabeça, né? É o que tem sido feito aí afora pelo mundo. E é isso aí.